chão de areia a tarde inteira. Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. A doença vai embora junto com a sujeira. Grandes bactérias manda embora embaixo da torneira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma mão. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava uma mão, lava outra, 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 lava uma, lava outra, lava. Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma hora da brincada. E eu vou perguntar aí para essa galera toda, como é que tá aí? Vocês estão brincando muito, pessoal? Luma, Maria, Maria Clara. E aí, como é que está sendo esse período aí de vocês? E aí, esse monstro aí, com o pai Rodrigo? Não, é o meu pai monstro. É! O que você está fazendo aí, Enzo, nesses dias que você não está indo para a escola? O que você está fazendo aí com o papai esses dias que você não está indo para a escola? Eu tô fazendo coisa da escola. Por quê? Tá legal? Mas olha, que não comeu a minha comida. Sim. Você sabe por que você está em casa? Eu já sei. Então conta! É porque tem um coronavírus. É isso mesmo! Quem mais pode falar aí o que está fazendo em casa? Hein, Maria Clara? Quer contar o que você tem Olha feito? aqui a Cris. Pode falar. Eu tô fazendo lição. E que mais? Tem pintado? E... O que você faz? De manhã faz lição e à tarde, o que a gente faz? Eu deixava eu assistir um filme. E aí A gente brinca um pouquinho. E aí nós vamos comer. E aí nós vamos comer. Muitas coisas. Larissa, é legal ficar em casa, Lari? E a Luma? A Luma, eu sei que ela aprendeu muita coisa em casa, hein, Luma? O que você aprendeu a fazer em casa? A desenhar. O que mais? A fazer pão. Fazer pão? Você sabe fazer pão? Eu sei fazer pão com a mamãe. E mais que você faz além do pão? De tarefa de casa? Com a mamãe. Pão com a mamãe? Eu vou querer um pedaço desse pão, hein, depois. Bolo também com a mamãe. Bolo também com a mamãe. Aí, que gostoso! E eu ajudo ela a lavar a roupa e a estender. Você ajuda nas tarefas da casa? Colocar roupa na máquina e depois pendurar no varal? Nossa! Limpar. E a Maria e a Lodê, o que você está fazendo? Eu ajudo também a passar aspirador na casa. Eu tô brincando de comidinha, tô brincando de Lego, tô brincando de bonequinha e eu tô brincando também de mamãe e filhinha com as minhas bonequinhas. Ai, que A legal! mamãe fez uma meleca para mim outro dia. Que legal! Como foi isso? Como fez?
foi muito legal, mas fez uma sujeira em tanto que a mamãe tinha que lavar enquanto eu lavava minhas coisas de cozinha. Ai, que legal que a gente está se divertindo, né, em casa. Larissa, o que está fazendo, Larissa, nesse período? Está brincando do quê? Eu fico brincando de, sei lá, de boneca, essas coisas. Mas na maioria das vezes, eu fico jogando videogame. Às vezes, eu até aspiro, quando faço aspirador na casa. Já fiz cupcake, né? Ui, que legal! Estou precisando de vocês aqui. Muito obrigada, pessoal. Vocês vão estar aqui com a gente um pouquinho, depois voltam, tá? Vou passar a palavra para o Ulisses agora. Ulisses, está com você. Oi, Fernanda, obrigado. Que coisa gostosa a gente abrir essa live com essas crianças, né? Bem, queria agradecer muito a participação de vocês, aos nossos convidados, as pessoas que estão assistindo a nossa live no Facebook, que vai falar sobre educação infantil em tempos de pandemia, desafios e propostas. Esse tema foi um tema que teve bastante perguntas e solicitações durante as nossas lives e as nossas publicações. E queria também dizer que estamos todos em festa. Ontem passamos a nossa marca de 1.000 seguidores, hoje estamos quase chegando em 1.100 seguidores desse projeto que começou em 15 de abril, então estamos muito felizes com o carinho de todos que vêm acompanhando, curtindo e participando desse nosso momento. Queria agradecer novamente a presença dos nossos participantes convidados, Emília Cipriano, Mônica Silva, Natália Tazinazzo, Sandra Cavaletti e a Thelma, e claro, as crianças. Ok? Só para contar um pouquinho como vai funcionar, a gente vai fazer algumas perguntas para as pessoas convidadas que vão discorrer um pouco sobre esse assunto, ok? Continuem prestando atenção, continuem olhando. É com você, Lu. Obrigada, Uli. Pessoal, boa noite. Para começar, eu quero fazer uma pergunta para a Mônica já, porque nós tivemos muitas pessoas perguntando para a gente no chat, querendo saber, sobre as atividades. Você podia comentar um pouquinho aí, como professora, o que você tem feito como proposta? Por favor, vou passar aí para você. Oi, Lu, obrigada! Bom, vamos lá. Meu nome é Mônica, eu sou professora de educação infantil do segmento bilíngue de uma escola particular aqui em São Paulo, né? E com a pandemia, com o isolamento, com as crianças em casa, foi necessário rearticular todo o currículo, as estratégias, as metodologias, os materiais didáticos, para dar conta dessas crianças continuarem a se desenvolver e aprender. Então, tendo em base que o currículo da educação infantil, ele traz as interações e as brincadeiras, a gente começou a articular propostas que contemplassem esses dois eixos, né, que traz a base. E as propostas pensadas para esse momento, né, tão diferente para nós, para eles, foram, a princípio, a manutenção do vínculo, né? Nosso com eles, deles conosco, da escola com os pais e deles, do grupo entre as crianças, né? Para isso, nós temos aulas ao vivo, né, 15, 20 minutinhos ali por dia, onde a gente faz essa troca com as crianças, né? Então, as propostas, elas são, primeiro, a gente procura criar espaços simbólicos, né? Uma brincadeira de zoológico, onde eles pegam os bichos e montam como se eles estivessem cuidando, um berçário com as bonecas, com os bonecos, com super-heróis, brincar de casinha, varrer o chão, estender a roupa, como a Luma falou, são atividades sociais. E as atividades sociais, as atividades cotidianas, são parte do currículo da educação infantil. O brincar de faz de conta
tá chovendo, vamos abrir o guarda-chuva, vamos colocar a capa, vamos brincar de aniversário, pegar as bonecas, os bonecos, pôr a mesa, fazer brigadeiro com a mãe, com o pai, brincar de escola, vamos contar história, fazer rimas, né? Trabalhar toda essa imaginação das crianças. A produção simbólica, o registro também é importante, né? A observação das plantinhas da casa, olhar para fora da janela, que plantinhas você vê, quantos carros, que cor são os carros, desenhar, o desenho de observação também é muito importante, né? Desenhar a planta, as coisas preferidas, os brinquedos, o quarto, enfim, esse trabalho todo com a imaginação, né? Fotografar, ser fotografado é muito, muito importante a gente manter. E uma coisa também importante que nós fizemos foi resgatar a marca do grupo, né? Trazer as músicas que a gente cantava, as histórias favoritas, as brincadeiras favoritas. Isso precisa ser feito de uma forma muito cuidadosa, com uma escuta muito atenta pelo que as crianças têm a trazer, mesmo aí do outro lado da tela, eles têm muito a falar, muito a perguntar, então é aí que a gente reorganiza o que a gente precisa fazer com eles, né? As crianças, apesar não é a situação ideal, não existe educação à distância para a educação infantil, mas eles aprenderam um novo jeito de aprender, eles aprenderam uma nova forma de conversar com os colegas, então é o que tem para a gente fazer hoje, como diz o querido Paulo Freire, o inédito viável. Hoje é isso que a gente precisa propor e continuar esse vínculo. O mais importante é o nosso vínculo, é se fazer presente pelo virtual. Então, eu acho que essas são as ideias de propostas aí que a gente tem feito aí com os pequenos e está dando certo. Eu acho que agora passo a palavra para a Lu! Vai, Lu, pega aí! Obrigada, amor. Ótimas ideias. A gente pode postar essas suas dicas depois, hein? Durante a semana. Manda para a gente postar lá, que eu acho que vai ser legal compartilhar. Bom, agora eu gostaria muito de ouvir, Emília, tudo que você tem a falar. Tenho certeza que são grandes contribuições. Nem preciso, vou deixar a apresentação aí por você, porque tem toda essa competência para falar sobre educação infantil. Obrigada por estar aqui com a gente. Pega aí, Emília. Tá sem som, Emília. Eu acabei de pegar com muito amor, porque eu venho falar do tema da minha vida. A vida inteira eu estudei criança, trabalhei com criança, criei desde pequena, eu tinha essa coisa de querer ver os sonhos serem materializados. Desde pequena eu tinha uma coisa de brincar muito, eu sempre fui muito falante, muito participativa, mas hoje eu pesquiso essa área e eu trabalho com educadores, formando educadores para fazerem esse exercício. E uma das coisas que eu descobri é que a gente tem que olhar a vida com olhos de criança. E para olhar com olhos de criança, nesse momento, nós precisamos pensar de pandemia, que as crianças têm um olhar que são muito mais inteiros do que nossas percepções. Eles conseguem enxergar aquilo que a gente, tão habituado, já não enxerga mais. E aí, tem uma questão importante. Nós temos alguns campos hoje que a gente chama de direitos de aprendizagem na Base Nacional Comum Curricular. Quais são esses direitos? E vamos pensar como eles estão presentes nesse momento, mais do que nunca. O primeiro, conviver, aprender a conviver. E aí, agora há pouco, quando uma das crianças
falou para nós, eu estou aprendendo a cozinhar, a outra, eu estou aprendendo a passar o aspirador, eu estou aprendendo a mexer no videogame, eu estou aprendendo a conviver num outro espaço com outras coisas que eu estou realizando. Mas, além do conviver, eu tenho a dimensão do brincar, que é um outro direito das crianças. E aqui vem um recadinho para todos nós. As crianças, nesse momento, precisam brincar muito, muito mesmo, e ter espaço para que isso ocorra. E esse espaço é onde elas vão revelando as insatisfações, as inseguranças, a saudade que elas têm da escola, dos amiguinhos, a forma como elas encaram esse momento onde todo mundo está em casa, as mudanças que foram ocorrendo, os cheiros da casa, os espaços que ela está ocupando. Mas tem um outro sentido importante, que além de você conviver e brincar, você vai poder participar das coisas. E quando a gente fala participar, não é fazer com que elas façam tarefas, elas se sentirem pertencentes, elas se apropriarem da próprio espaço, colocar mesa, que pode ser que não seja da melhor forma, que fazer uma limpeza junto, varrer o espaço, recolher um brinquedo, mas também o inverso, colocar tudo fora do lugar. Eu participei de um trabalho agora com crianças e elas tiraram tudo do lugar para a tarde, elas poderem colocar tudo de volta. Era essa a proposta do próprio grupo de crianças, e eles fizeram isso um tempo muito significativo. Aqui vem uma frase freiriana que eu acho muito importante. É impregnar de sentido tudo o que se está fazendo. E se perguntar que sentido é esse para as crianças. Mas tem mais. Além do conviver, do participar, tem o explorar. Explorar lugares. Eu digo que nós temos uma brincadeira que eu gosto muito com criança, que era o que você não explorou nesse ambiente ainda? E elas vão levantando algumas coisas. Eu, inclusive, às vezes gosto de dar até celular para que elas fotografem coisas que elas estão vendo na casa. E elas conseguem fotografar algumas coisas que são inéditas para nós adultos. É um jeito delas estarem se apropriando do ambiente que elas habitam. Mas também tem outro direito de aprendizagem, que é o expressar, é falar. E aí eu queria falar do conversar. O conversar é tão importante. E aqui a minha experiência como educadora da infância, eu sempre tive um tapete nas minhas salas, onde era cheio de retalhos que as crianças colocavam. E nesses retalhos, eu fazia uma coxa, eu enrolava, colocava no canto da minha sala, e na hora de contar a história, a gente começava a cantar uma música, e aí as crianças iam começar a hora da história. Eu nunca vou esquecer de um menino que olhou para mim uma tarde e disse: Emília, preciso te contar um segredo. Eu preciso hoje ir para o tapete. Era a hora que ele queria participar da história. Então, nós precisamos aprender a ouvir o que essas crianças, a expressar-se, sentimentos que eles têm. Eu estou sentindo. Assim como quando eu coloquei uma música clássica, nesses dias agora de pandemia, uma pequenininha, muito pequenininha, de 4 anos, falou para mim: essa música me dá emoção. Isso porque ela introjetou, ela entrou para dentro com a música. As linguagens são as formas múltiplas que as crianças têm de expressar seus sentimentos, suas angústias, suas vontades, seus desejos, seus interesses. Mas tem o último ainda, que não é o último, ele faz parte do conjunto aí, que é trabalhar o conhecer-se. Nesse momento, nós adultos podemos ter um tempo para que as crianças também consigam lidar com o seu tempo, inclusive com o ócio, com ficar sem fazer nada, com pensar sobre o que está acontecendo. Todos esses 5, que na verdade são 6 grandes direitos de aprendizagem, eles têm que estar presentes na nossa proposta. E presente na nossa proposta para trabalhar dentro dos chamados, na BNCC, campos de experiência. Eu vou falar de um campo, mas depois, se vocês quiserem, nós podemos explorar outros em outros momentos. Mas o primeiro campo de experiência, vejam como está conectado com esse momento, chama-se o eu, o outro e o nós. Nunca se precisou tanto pensar no eu, no outro e no nós. E aí a família pensar o que é esse eu, o que um complementa o outro, o que um conta para o outro, segredinhos.
Eu faço uma reflexão com as crianças, às vezes, que segredinho a gente não conta para todo mundo, mas você pode contar para um, e aquele um perceber se ele vai revelar ou não. E aí, isso pode ser com o papai, pode ser com a mãe, pode ser com o primo, pode ser com o tio, pode ser com uma vizinha. O segredinho aí pode ser com uma amiga, é aquelas coisas que a gente conta para o outro e que a gente confia, porque o outro faz parte da gente também. E o nós, é a hora que a gente conta os segredos todos, para todos poderem ter acesso aos segredos. Eu preciso contar um para vocês nesse momento. O meu segredo é que eu, pela primeira vez, estou fazendo isso. E quando eu estou fazendo isso, eu estou contando para vocês uma coisa que é difícil, porque a gente, às vezes, como adulto, fala muito complicado, a gente exagera nas expressões, a gente fala coisas que nem sempre o outro está entendendo. Como educadora da infância, eu fui aprendendo nesse processo que quanto mais a gente for inteiro no que a gente estiver fazendo, quanto mais a criança sentir, aí vem o nosso papel enquanto educador, pai, mãe, família, pessoas, de se aproximar, de retomar. Eu quero fazer uma fala do Manuel de Barros. O meu quintal é maior que o mundo. Qual é o meu mundo? Que mundo é esse que essas crianças estão explorando? Tem crianças, inclusive, que estão descobrindo uma casa que desconheciam. Permitam que isso aconteça. Abram espaço para isso e conheçam juntas as observações que são feitas, o tamanho das coisas, onde estão os objetos, por que tem que ser desse jeito. Não abram mão dos porquês. Às vezes nem é para responder, nem é para a arte de perguntar. Levantem as perguntas, façam um diário das perguntas. Eu estou com um diário cheio de perguntas que crianças vêm fazendo, né? Por que os adultos estão cada vez mais cansados no período que eles estão descansando? Olha que pergunta interessante. E aí vem outras, né? Por que a gente, às vezes, fica tão preocupado com o que vai acontecer depois, se a gente não faz nada no momento que a gente está vivendo hoje? Então, as crianças vão entrando em questões que vão dialogando com o nosso eu, com o nosso autoconhecimento, com a nossa autoimagem. Nós temos um papel muito importante nesse momento, que as crianças se sintam acolhidas, que elas se sintam vinculadas a nós, que elas trabalhem os medos que elas têm, porque pensem bem, nós estamos com cara de assustados, nós temos mídias mostrando o tempo todo situações, e aí a palavra pandemia, né? É importante a gente perceber o que quer dizer isso para essas crianças, trazer essa retomada desse movimento. Eu acho que eu vou ficar por aqui, mas eu quero deixar para vocês que os outros campos de experiência também podem ser explorados nesse momento. Se vocês quiserem, depois eu volto para falar um pouquinho. Passo para você, Ulisses. Obrigado, Emília. Bem, a minha pergunta agora é para a Thelma, né? Thelma, como tem sido ser mãe de uma criança nessa faixa etária, né, nesse tempo de pandemia? Quais são as suas estratégias? Como é que você tem feito dentro de casa? É com você. Oi, Ulisses. Então, no meu caso, eu trabalho em casa, né, por home office, eu e meu marido. Então, tem sido uma tarefa bem difícil, assim, a gente começou a entrar numa rotina agora, né, então, mas o que eu tenho tentado fazer é o que a Emília acabou de falar agora, né, então, acho que eu estou numa linha que acho que eu tento pelo menos seguir um pouco, né, às vezes as crianças não entendem, mas elas sentem, né, então, eu acho que a gente tem que buscar os sinais que elas nos dão, né, então, se ele está brincando, se ele está alegre, vamos lá, então continua, mas se tiver mais caidinho, o que está acontecendo? E a conversa, né? Então, eu procuro tentar dosar durante o dia, é um pouco difícil, porque o trabalho em casa é bem complicado, né? E além do meu trabalho, eu tenho o trabalho de casa, né? Mas eu acho que os sinais são muito importantes, que a criança, ela vai demonstrar de alguma forma, né? Então, assim, eles são, assim, eu e meu marido, a gente pensa muito parecido, então, se eu não percebo, ele percebe,
e a gente conversa muito, olha, vamos prestar atenção, Kenzo ontem já ficou um pouco mais arisco, então, peraí, vamos conversar, vamos sentar, vamos brincar um pouco mais, né? Mas a rotina, a gente tenta dar uma rotina para eles também, atividade, vamos arrumar a cama, vamos guardar os brinquedos, vamos fazer um bolo, onde a gente fez um cupcake, né? Então, a gente tenta dosar aí durante o dia, mas como mãe é sempre uma profissão nova para todo mundo, então a gente vai descobrindo, a gente vai descobrindo. Muito obrigada, Thelma. A gente vai passar agora, a gente vai ouvir também o que a Natália está pensando sobre toda essa nossa conversa. Natália, que é coordenadora de escola e que tem aí enfrentado essa situação com as crianças, ou longe das crianças, de uma outra maneira. Então, Natália, que estratégias que você tem usado? Como é que você tem se organizado com os professores, para trabalhar esse momento que a gente está vivendo, com os professores que ficam com saudade das crianças, ficam se sentindo frustrados porque não estão juntos. Como é que é esse momento para você, Natália? Conta um pouco para a gente. Cheguei aqui, obrigada. Bom, é um momento, né, como vocês já sabem, bastante complexo, e acho que a primeira coisa que eu posso dizer é do meu fortalecimento através dos coletivos que eu faço parte, né? Então, o privilégio de estar num SEI, numa escola pública, né? Eu estou num SEI, que é Centro de Educação Infantil, que atende crianças de 0 a 3 anos, aqui na Zona Sul de São Paulo, e faço parte de alguns coletivos de educadores, né? Dentre eles o Coletivo das Infâncias de Santo Amaro e região, que é um coletivo que procura se fortalecer e fortalecer suas concepções através ali do nosso território. Então, sem dúvida, esse fortalecimento dos encontros e a resistência dos coletivos é o que nos move, de certa forma, aí conseguindo fazer essa transformação que a gente se deparou de repente, né? E acho que, pensando nas famílias, o que a gente procura sempre é muita generosidade, muito acolhimento e não perder os nossos princípios de gestão democrática que vem regendo o nosso trabalho até então, né? Então, eu acho que a palavra principal é a escuta, né? Da mesma forma como no dia a dia o nosso cotidiano era construído a partir da escuta dos bebês, das crianças e de suas famílias, a gente tem procurado muitas frentes e muitas alternativas para não perder esse princípio que para a gente é tão caro, né? Para a gente não existe sentido no ato de educar, não existe sentido na escola sem as famílias, né? Estarem presentes e muito fortalecidas nesse processo junto com a gente. E aí a gente acaba lidando com uma realidade bastante diversa e um tanto adversa, porque num tempo como esse de pandemia, todas as nossas questões sociais, nossos problemas de desigualdade estão cada vez mais acentuados, e a gente sabe que dependendo da localização da escola, como é o caso da minha, dependendo do território, as questões vão para muito além de como a gente vai manter essa comunicação e esse acolhimento com as famílias, né? Tem um monte de questões aí por trás que acabam fazendo a diferença. Então, no sentido prático da coisa, né? A gente já tinha uma mídia virtual que a gente fazia utilizava para um acompanhamento das famílias, mas que era uma coisa a mais, além do que a gente já tinha na escola. Então, não era garantia da proposta ou do nosso contato, da nossa comunicação com essas famílias. E tinha a escola aberta para aquelas famílias que não conseguiam acessar. Então, às vezes, na minha sala, a gente tinha um blog, né? E às vezes, na minha própria sala, os pais entravam para acessar o blog, a gente ensinando do celular, enfim. E aí, como coletivo, a gente resolveu migrar para uma outra plataforma. A gente migrou para o Facebook, porque assim, a gente vai sempre fazendo pesquisas de acesso com as famílias, e a gente viu que a gente precisava ir um passo além para atingir mais gente. E o Facebook, por conta de ter algumas operadoras que oferecem gratuidade nesse momento, que é uma outra questão,
né? Como a gente faz para garantir o acesso à internet, né? O uso de dados de todas as famílias, e por ser uma plataforma um pouco mais conhecida, que a gente precisava muito do retorno das famílias, entender como que a gente estava chegando nessas casas e tudo mais. Então, no Facebook, o que a gente se propõe a fazer são propostas que revivam coisas que a gente já vivia na escola e que, de certa forma, é possível ressignificar com todas as transformações necessárias dentro de casa, e também oferecer experiências estéticas relacionadas ao que a gente está vivendo e o que é muito, muito típico da infância, que é o brincar e as interações. Então, é tudo voltado para essa questão da brincadeira. Acho que a escolha do meu brinquedo foi nesse sentido da plasticidade, do que pode ser construído e visto como um brinquedo, né? Foi nesse sentido também que revela um pouco da nossa concepção. E as interações, a partir do afeto, como a gente está falando de crianças muito pequenas, é o afeto, o momento da troca, o momento do cuidado, e como vocês já colocaram, essa aprendizagem que é em contexto. Então, é o que se vive na casa, que é hoje do interesse da investigação das crianças, é nisso que elas estão muito, muito focadas, interessadas e procurando entender. Então, a gente tenta fazer esses links pelas redes sociais, sempre procurando essa devolutiva das famílias. Na última sexta-feira, a gente fez uma exposição de máscaras, porque começamos a pensar o que os bebês estavam achando de usar máscaras, e assim, antes a gente via a máscara como uma coisa da fantasia, que remete aos povos ancestrais, a toda a cultura originária do nosso país. Então, a gente fez uma exposição de máscaras que não são as de proteção, para brincar um pouco com essa ideia, né? O que é para um bebê, para uma criança não ver o nosso rosto completo, a nossa expressão inteira, né? Um outro momento que se está vivendo. E, paralelo a isso, a gente também foi tentando ampliar o nosso olhar do que é ser professor nesse momento e qual é o papel da escola dentro da comunidade nesse momento. Então, a gente também precisava parar para ouvir essas famílias e entender como elas estão, porque a gente está falando, né, assim, no meu território, no território do meu coletivo, falando de doença, de fome, de falta de estrutura de casa, de higiene, de moradia. Então, eu falo desse lugar nesse trabalho, né? Então, o que a gente fez foi tentar articular redes, ações sociais, então ir buscando quem está trabalhando com essas ações sociais, ajudar e também envolver o mapa do nosso território para que as ações chegassem nas nossas famílias, procurar essas parcerias intersetoriais, porque eu acho que elas são de extrema importância nesse momento, de acolhimento. Então também a gente se dividiu numa força-tarefa para ligar pessoalmente para todas as famílias, conversar, falar, entender melhor como é que estava a situação e do que elas estavam precisando para poder fazer um direcionamento, de que tipo de política pública, o que elas precisavam entender, que canais elas não estavam conseguindo acessar para conseguir ajuda. Enfim, a gente tentou também sair um pouco dessa coisa de que a gente não é professor só quando a gente está ali fazendo uma proposta considerada pedagógica, mas valorizar também qual é a postura política e de cidadã dos professores nesse sentido, que é entender, acolher e tentar minimizar um pouco as dores, o emocional e essa dificuldade estrutural que as nossas famílias têm encontrado. Acho que é um pouco por aí. Vou passar a bola. Acho que é para a Luciana. Boa noite, gente. É para mim. Obrigada, Natália, pelas suas contribuições ricas para a gente. Muito obrigada. Eu sou a Sandra e eu vou fazer uma pergunta para minha xará, Sandra também, que é pesquisadora das tecnologias na educação infantil. E eu queria perguntar para a Sandra como é que as tecnologias digitais de informação e comunicação podem ser instrumentos para aproximar a escola e a família. Sandra, se apresenta, por favor. É com você. Chegou aqui. Que delícia estar participando com esse monte de gente. Quanta coisa a gente já escutou de bom aí. Bom, eu sou a Sandra, estou hoje doutoranda na PUC em Ciências Sociais e pesquiso sobre mídias e infância. Será que elas combinam? E a pesquisa veio antes de toda essa questão de isolamento
e vem me fazendo buscar muito mais informação. Fiz o mestrado também na PUC, com a orientação da Fernanda Liberali, está aqui no meu coração. A gente pesquisou um pouco em relação a quanto tem de concepções de infância, concepções políticas em cada imagem, em cada material que hoje a gente vê aí, né, nessas plataformas, no Facebook, o quanto a gente percebe o que aquela escola, o que aquele território entende de infância. Então, foi uma pesquisa que vale a pena. E estou também hoje como coordenadora pedagógica na Prefeitura de São Paulo, como a minha colega Natália, que já trouxe toda a realidade que a Natália descreveu, compartilho com ela sobre isso, né, os desafios que nós estamos tendo quanto acesso, né, então, muito diferente quando a gente fala e vê situações aqui de escolas particulares e escolas públicas. Então, o que nos dói é que tudo que a gente pensa quanto material para chegar até as famílias, talvez a gente esteja atingindo 20% das famílias, né? Então é uma porcentagem pequena, e aí a gente vem usando a tecnologia, Sandra, para tentar pensar como a gente pode ampliar a comunicação. Se a gente pensa em comunicação, sempre nós tivemos problema com comunicação na escola, porque a escola comunica, ela não dialoga. Ela usa o mural, a agenda, para comunicar. Uma comunicação que só um lado fala. Então, o problema é o mesmo. Quando a tecnologia vem, a tecnologia ela amplia, quer coisas positivas, ou amplia, sim, os nossos desafios. E ela vem para falar que a gente também tem uma dificuldade de comunicação. Porque como é usar a plataforma ou qualquer tecnologia, aquela tecnologia da agendinha ou do mural na frente da escola, aquilo é uma tecnologia. E como a gente tem dificuldade de escutar o outro, porque a gente só comunica. Então, eu penso assim, como trazer esses instrumentos, essas plataformas que vai aí do WhatsApp, do Facebook, que a Natália já descreveu tão bem, que a rede vem usando, como a gente consegue atingir as famílias no maior número de famílias. É um grande desafio, né? Estou aí junto nesse desafio. Eu entendo que hoje essa comunicação ela vem para um vínculo afetivo, nem que seja um fiozinho. Eu preciso pensar no vínculo que eu tinha, vocês já trouxeram isso muito bem, como começou aquela turma, construiu-se já uma história, eu preciso trazer essa história, quando eu penso no meu passado. Quando eu olho o meu presente, é um momento de estudo da rede. Nós estamos estudando muito, as professoras da minha unidade estão aprendendo, estudando, e eu estou aprendendo com ela muito. Então, presente é um momento de estudo da rede. E futuro? Como fica o futuro? O que será que vai ficar dessas questões de comunicação? Será que todos esses instrumentos, esses artefatos que nós estamos estudando, eles vão realmente viabilizar uma comunicação? Será que toda essa rede de proteção, que hoje, agora a gente está começando a acionar via todas essas plataformas, será que a gente consegue entrelaçar mais essa rede? Porque eu penso, é vínculo afetivo, é pensar em experiências, em boas experiências na tela, para sair da tela. Como a gente pode pensar em usar a tela para orientar e conversar com as famílias, para as crianças saírem da tela? A gente viu agora na entrada como as crianças usam a tela para o dia a dia. Como será que é brincar, trazer, resgatar essas brincadeiras dentro de casa? Como a gente, quanto educador, usando as telas, pode usar, orientar para as famílias que estão nos assistindo? Então, afeto, boas experiências de tela, a diversidade de experiências, e aí, assim, cada faixa etária, ela tem um tempo de tela, e eu preciso respeitar esse tempo de tela das crianças. Crianças muito pequenas, os nossos bebês, não devem ficar nas telas, então a tela tem que ser usada para comunicar, para falar com aquele parente querido, com aquela avó que está longe. Então, eu vou usar a qualidade desse tempo para manter os vínculos. E aí, eu acho que o último item, eu colocaria essa rede protetora, né, que eu chamo, a escola sozinha não dá conta. Eu sempre falo isso. Sozinha a escola não consegue. Se ela não abrir uma parceria e abraçar quem está ao redor dela, as possibilidades que tem, e cada território tem a sua possibilidade. Eu tenho que abrir e olhar ao redor do meu território quem pode ajudar aquela escola. A escola é o braço mais social que entra lá na periferia, ela entra na comunidade onde ninguém entra. Então, ela é muito acessível, só que sozinha ela não vai dar conta. Quem são as pessoas, os grupos, para a gente junto, sim, pedir política pública,
porque não é função da escola, né, conseguir lidar com toda essa rede de comunicação. Eu preciso ter parceiros aí. Preciso ter, sim, a Secretaria de Educação atuando, né? Então, a gente tem hoje um documento, que é o Trilhas de Aprendizagem, que o coletivo que a Natália faz parte fez um texto maravilhoso, uma análise desse material. Ele é um material geral, né? E como cada um vai pegar aquele material e vai falar, isso encaixa aqui, isso não encaixa na minha realidade. Como eu vou olhar e ter essa liberdade, porque a gente tem essa autonomia quanto professor, né? Como eu vou usar a autonomia desse professor para ele poder selecionar o que cabe e o que não cabe naquele espaço dele. Então, é isso. Eu acho que a gente tem, nessa comunicação com a família, trazer esses 4 itens. Os vínculos afetivos, telas para sair das telas, boas experiências e variadas, e, sim, políticas públicas, uma rede maior de proteção da escola. Passo para você, Sandra. Passo para o Ulisses. Ixi, peguei no meio do caminho. Muito obrigada. Eu agora tenho uma pergunta para as crianças desse grupo. Olha só, lá no nosso chat teve uma pergunta da Clarissa para as crianças. E ela quer saber assim, que atividades ou brincadeiras que as escolas estão falando aí que vocês estão gostando mais de fazer? Uma coisa que vocês mais gostaram, que vocês receberam da escola e gostaram de fazer. Quem pode contar para a gente? São da escola que a gente desenha. Desenha, Luma, que legal! Quem mais? Fala, Tia Lu. E a coisa que é muito legal, Tia Lu, é um scavenger hunt do Mr. Fox. Scavenger Hunts é uma gincana. A escola faz uma gincana e eles têm que encontrar as coisas pela casa. É bem divertido, né, filha? O Mr. Fox só que precisa achar. Dentro da casa. Tá muito legal. O Mr. Fox é o diretor da escola, né? Eu posso escrever o nome dele. E você, Maria? Maria e Adolê, o que você tem feito aí que você gosta muito? É de brincar com meus bichinhos, brincar com a mamãe e com o papai, e também desenhar no celular do papai, porque tem um aplicativo. E também a gente assiste um filme quando chegar à noite, e quando acabar de assistir o filme, a gente deita e dorme. Mas quando eu quero assistir desenho, fico assistindo o desenho no computador do papai. Ele é muito sensível, não pode mexer a mesa, porque senão ele desliga. Muitas dicas importantes, hein? Olhem quantos aprendizados temos aí. E, Enzo, o que você mais gosta de fazer da escola? Você tem ouvido a sua professora lá pelo iPad? Ou ela fala alguma coisa para você? A escola? Eu adoro dançar. A gente vai dançar daqui a pouco, hein? Fiquem todos apostos aí. Lari, quer falar também? Uhum. A minha professora, só que de artes, ela mandou a gente fazer um projeto, né, que foi muito legal fazer. Foram 2, né? Primeiro foi de uma xícara muito, mas muito maluca. E foi tipo, eu fiz com algodão, fiz com giz, eu fiz com um monte de coisa. Aí, o segundo foi quando eu fiz um totem com vários animais lá, e meu pai ajudou, e demorou um tempo para fazer, mas ficou muito legal. Que bom, muito legal. Uli, acho que eu tenho, depois das crianças, acho que todas já falaram. Eu tenho uma pergunta para Emília, posso aproveitar? Emília,
A gente tem duas questões. Acho que a Sandra falou um pouco da questão das telas. Uma das nossas lives, esse assunto foi bastante comentado, então se você puder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa interação das crianças aí com a tela, acho que a Sandra já falou também sobre isso. E a outra questão que a gente tem aqui é: por que as crianças tão pequenas falam tanto de lições, Emília? Conta aí pra gente, por favor. Das lições. Vou pegar a segunda da questão das lições. Que lições são essas? E aí vem um desafio para nós, educadores. Um grande desafio, que é, na verdade, tudo que a gente interagir com essas crianças não ser encarada como tarefas, como alguma coisa que, na verdade, seja imprimida por uma necessidade do adulto, e não algo que tenha sentido para elas. Eu estou falando isso porque construir uma rotina em casa, onde as crianças também tenham momentos de se apropriar do seu ambiente, mas também tenham momentos de paradas, tenham momentos onde essa ideia das lições que ficam tão fortes, essas lições, elas só têm sentido se elas forem feitas pelas crianças e não pelos adultos, para terminar logo, para concluir. Eu recebi uma chamada nesses dias muito interessante em relação a isso. Um pai que foi contar uma história para a criança, que era uma das indicações para ser contada, e ele contou a história completamente diferente do que estava no livro. E aí a criança pediu para ele repetir, e ele dizia: olha, eu tenho muita dificuldade de repetir, porque ele inventou muitas coisas. E quando ele foi criando fantasias, conversando com a criança, passado 2 dias ele foi para o livro, que aí vem a questão da lição, de mostrar a literatura. E aí foi muito interessante, porque a criança falou assim: mas não é esse que eu quero aquele que você fez movimento, que você mudou a voz, que você participou. Então eu digo a vocês que nós temos um papel nesse momento muito importante junto às crianças, de estar construindo com elas uma rede de interações dentro de casa. Essa rede de interações, ela perpassa por tudo, e principalmente uma coisa: tomar decisões junto com as crianças, a fazer com que a autonomia se constitua aí. E o que é tomar decisões junto com as crianças? É definir uma série de organizações junto com ela. As crianças têm potência para isso. Elas têm condições de tomar essas decisões. Como é que eu envolvo para que elas coloquem, para que elas façam desse espaço e até dessas lições o tempo necessário, o seu tempo? Queria colocar que muitas vezes, né, eu ouço as pessoas dizerem que nós temos nesse momento que trabalhar uma coisa chamada: nós vamos recuperar o tempo perdido, ou até pós-pandemia, nós vamos compensar. Não, esse tempo está sendo de uma riqueza e de uma aprendizagem, onde ela tem conteúdo, sim. Tudo que nós estamos fazendo tem conteúdo. Tudo isso é aprendizagem para as crianças e para nós também. A forma como a gente está buscando alternativas está fazendo com que a gente seja mais criativo, que a gente busque outras relações, que a gente traga outras perspectivas. E tem aqui uma questão da tela, né? A tela, e aí a Sandra colocou isso, mas eu quero reforçar. Quando eu estou trabalhando com a criança, com a imagem, o olhar para o outro, como eu estou olhando para vocês agora, esta representação simbólica é muito importante, porque é o reencontro daquele que chega a perceber que é possível ver a imagem do outro, essa saudade que as crianças têm, né? Eu tenho visto isso, muitas famílias nesse espaço podendo trocar seus afetos a partir de telas. E é claro que isso não vai substituir a presença, mas dá a sensação
de segurança, de proximidade, de preocupar-se, de não desaparecer. Quando a professora aparece, quando ela dá um comando, quando ela faz um gesto, vem toda a memória desta relação que se constituiu ao longo da caminhada. Eu acho que nós, quando alguém me diz assim que a gente tem perdido algumas coisas, eu digo assim, eu prefiro perceber coisas que nós estamos ganhando com isso. E hoje, ouvindo cada um de vocês falando, eu fico pensando, por que nós não captamos de tudo isso uma história viva, e cada família pode fazer isso, das descobertas realizadas na pandemia? Quais são as coisas que nós estamos aprendendo com a pandemia? Eu estou com um caderninho pessoal meu, das minhas aprendizagens na pandemia. Tem horas que eu olho e digo, eu me esforço, inclusive, para ao invés de ficar falando das coisas que não estão acontecendo, de eu conseguir perceber quanta coisa se transformou, coisas que eu não tinha possibilidade de fazer e que estou fazendo. Esse movimento também pode ser projetado para o outro através da tela. Nós podemos mostrar coisas que a gente está fazendo nas nossas casas. Nós podemos fazer várias exposições nas escolas a partir dessa vivência. As escolas, quando chegar em nosso reencontro, e ele ocorrerá, nós temos tanta coisa para poder levar para esse espaço das nossas experiências vividas, onde a gente pode estar trocando, compartilhando, vivendo de fato a experiência da imaginação, da criação. Eu, por exemplo, criei uma coisa para hoje, olha, vocês estão vendo esse painel aqui? São com os pensadores da infância. Quando eu pensei nessa live, eu pensei, quem é que me inspira para falar na infância? Aí eu fui buscar o Celestin Freinet, eu fui buscar Montessori, eu fui buscar o De Crowley, eu fui buscar as falas do Vallon, eu fui buscar o Vygotsky, eu fui buscar aqueles que me inspiram, aqueles que me fazem dizer o seguinte, o que eu estou vivendo, eu tenho como buscar. E aí eu quero falar para os professores nesse momento, junto com os pais, com as famílias, nós temos um papel de trazer para essas crianças, para essa geração, uma sensação não de perda, mas uma sensação de descoberta, de aprendizagem nova num tempo novo, com muitos problemas, com muitas desigualdades, como foi aqui apontado, mas com o desenvolvimento de uma coisa chamada sensibilidade humana. Nós estamos nos tornando, nesse momento, mais humanos, com sentimentos humanos. Vamos lá? É para você. Joga para aí. Muito obrigada, Emília. Gente, é um prazer tão grande a gente ouvir essas palavras de todos vocês e principalmente da minha querida amiga Emília, quem eu agradeço profundamente, minha companheira de programa de pós-graduação em Formep lá na PUC, aos alunos e a todos que estão aqui. Dizer para vocês que criar essa live com todas essas pessoas de lugares diferentes, em lugares diferentes, de idades, modos de ser e pensar tão diferentes, é algo que é absolutamente inédito e viável, porque a gente está fazendo, e a gente nunca fez isso antes. Então, a gente está vivendo exatamente aquilo que a Mônica falou lá no início, e que vocês perguntaram. E as crianças, elas vivem o inédito viável o tempo inteiro, porque elas estão o tempo inteiro criando para além daquilo que elas já fazem. Elas estão brincando de viver, e a gente precisa aprender com elas a brincar, a arriscar. E como pais, professores, educadores, a gente precisa usar esse momento de desafio supremo, de posturas 1000 diferentes, para a gente ir além das nossas capacidades atuais, criando algo novo. Não precisa ser gigantesco, mas precisa ser profundamente pensado e engajado com a vida das crianças, com a vida dos professores, com a vida da nossa comunidade. É um prazer estar aqui com vocês, foi muito bom. Eu vou passar para o Ulisses, que vai anunciar para vocês o que nós vamos ter na semana que vem, né, Ulisses? Passando a bola. Oi, Fê, obrigado. A nossa próxima live é sobre educação especial, então no dia 25, às 18 horas. Tem gente bastante bacana aqui, compartilhando conhecimento, trocando, como a gente tem feito. Em nome da Brincada da Educação, agradeço novamente a participação
da Emília, da Mônica, da Natália, da Sandra, da Thelma, da Luma, do Enzo, da Maria Clara, da Larissa e da Maria Elodê. Até semana que vem, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Por isso, Dona Rosa, me ajuda pra roda. Diga um verso bem bonito, diga adeus e vai embora. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. O anel que tu me deste era vidro e se quebrou.